Olá, oitavo ano, tudo bem? É, Hoje nós vamos fazer aqui um pouco de retrospectiva do que a gente está estudando, né? E, e depois eu vou trabalhar um texto. Hoje nós estamos aqui pelo nosso eixo de leitura, compreensão e interpretação, né? Então nós vamos fazer um pouco de retrospectiva do que a gente vem trabalhando, a unidade do nosso livro, né? Do nosso PNLD. Esses últimos dias nós estamos trabalhando, né, a unidade, onde ela traz informações bastante sim, importantes em forma de artigo de opinião, né, que é um gênero textual bastante importante, onde eu conversei muito com vocês sobre o valor desse gênero, né, porque os gêneros textuais eles são muito poderosos. E o artigo de opinião é aquele gênero textual que faz com que você crie sua opinião, baseando-se para isso você acaba que estuda, né, determinados assuntos. E a temática desse artigo de opinião, nessa unidade que a gente está trabalhando do livro, é sobre a questão da educação, né, a importância da educação, o valor que a educação é para a sociedade como um todo, para o cidadão. E também vocês adentraram em documentos assim bastante importantes dentro do gênero artigo de opinião, né? Vocês tiveram acesso a artigos da Constituição Federal, né? Vocês entenderam o que é a Constituição, que é um documento que rege, né, o país, o valor da Constituição, né? A importância disso dentro da temática educação. E vocês estudaram alguns artigos, né, como o artigo 11, 12, 13, o artigo 14 e 15 da Constituição, que são artigos que vão falar sobre o valor da educação, a importância da educação e a garantia que é a educação, né, para todos. E aí, nesse momento, a gente conversou bastante sobre que a Constituição é uma lei maior e que, às vezes, o documento existe, a lei existe e que ela não acontece de fato para todos, né? E nessa mesma perspectiva nós trabalhamos também sobre a questão dos direitos e deveres como cidadão. E também depois, a mais na frente, o livro traz para vocês sobre regimento escolar. Tudo isso seguindo, né, em forma de que você, cidadão, você estudante, precisa reconhecer que você, como cidadão, como estudante, deve correr atrás dos seus direitos e cumprir os seus deveres. E aí vocês também tiveram acesso, conheceram um documento, né, chamado Regimento Escolar. Infelizmente, alguns alunos nunca tinham escutado falar esse documento, e aí nós trabalhamos algumas ressalvas, né, da lei, e eu apresentei para vocês, né, através da unidade, o que é o regimento, qual a importância que esse documento tem para a escola, e também alguns artigos que reforçam coisas, né, atitudes que você deve ter como estudante, correndo atrás dos seus direitos e cumprindo seus deveres, né? Então, hoje até a gente tinha aí uma única questão para corrigir, mas vou deixar para corrigir todas as atividades que tem para a próxima semana. Essa semana não vou corrigir a atividade, vou trazer as aulas aqui pelo canal. Nós temos o hashtag Estude em Casa, que eu deveria corrigir hoje, e uma única questão onde ele pediu para você pesquisar sobre o artigo 53, né, do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, fazendo essa retrospectiva, né, para a gente não se perder daquilo que nós estudamos. Então, anteriormente foram coisas bastante importantes que vocês tiveram acesso e que vocês podem mergulhar mais, com mais afinco, né, sobre isso, sobre essa questão dos direitos e deveres de vocês como estudante e como cidadão brasileiro. Mas hoje eu trouxe para vocês um outro gênero, né? Não é o próximo gênero da unidade, não, né? É porque eu gostaria de, antes de fechar a unidade, reforçar esse gênero, né? Esse gênero é um gênero bastante forte
que é a crônica, né? Que é um gênero também que você, como aluno de 8º ano, deve ter acesso. Então, a crônica é um texto que faz você refletir, é um texto que faz você criticar, é um texto que faz você se emocionar, né? Um texto que traz sempre assuntos pertinentes, né, ao que rola na sociedade. E para quebrar assim, o gelo, né, de tanto documento que a gente vem estudando, eu trouxe essa crônica só a título de compreender, né, leitura, compreensão e interpretação. Vocês sabem que é um eixo que é muito cobrado, né? Eu já falo sempre para vocês em questão de vestibular, falo para vocês em questão de Enem, né? Porque vocês já são alunos, já estão no ensino médio. E eu trouxe hoje para vocês uma crônica que ela vem a nível de reflexão, né? E o título dela é Apelo. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, eu não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido da conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, a senhora, o leite, primeira vez, coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, a senhora foi beber. Para não dar parte de fraco, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença, a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada, o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calça meia furada. Que fim levou sacas-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas, mastigando, venha para casa, senhora, por favor. Esse texto é do Dalton Trevisan, 5ª edição, Rio de Janeiro. Então, o que essa crônica nos traz? Né? Que reflexão, já que eu disse para vocês que a crônica é um texto que faz a gente refletir. Então, essa crônica, que se a gente ler direitinho, dá pra gente se emocionar, ela vem falar da mãe, né? E aqui eu peço licença e até desculpas para os que não têm mãe, para os que não têm convívio com a mãe, para os que já perderam, né? Porque nós sabemos que nem todas as pessoas moram com as mães, conhecem suas mães, foram criados e educados pelas mães, né? Nós sabemos. Mas a mãe, né, na sociedade, é até vista assim por alguns estudiosos, ou quem faz o papel de mãe, porque aqui, a crônica, nós também temos que refletir que às vezes outras pessoas fazem o papel de mãe. Uma avó, uma madrasta, uma tia, né? Uma pessoa que lhe adotou, então é mãe. Então aqui nós não estamos falando da mãe, só a mãe de sangue, né? Não, a mãe, aquela pessoa que se doa, aquela pessoa que não tem tempo, né? Não mede o tempo. E eu resolvi trazer essa crônica para quebrar a rotina que a gente vinha trabalhando muito sobre documento e ainda não terminamos a unidade, mas para fazer a gente refletir sobre essa temática importante. O amor de quem se dedica a cuidar,
a zelar e que muitas vezes passa despercebido, né, pela gente, pela rotina, pela o corre-corre do dia a dia, e que muitas vezes a pessoa que faz o papel de mãe, a pessoa que é mãe, que está atuando como mãe, é aquela pessoa que cobra porque ela está sempre ali no papel de tentar educar, de tentar poldar, né, de tentar estruturar, né? Então é uma figura importantíssima para a vida de muitas pessoas e que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Então eu resolvi trazer essa crônica hoje para a gente refletir como é o seu convívio com sua mãe, seja ela sua mãe sangue, seja ela sua avó que lhe criou, sua tia, sua madrasta, seja quem for que faz o papel de mãe, ou seja, sua mãe, de fato. Que valor você dá? Que importância você dá? Que tempo você dedica? Que convívio você tem? Como é o seu diálogo? Se tem, se não tem? Como é a sua relação? É lógico que você não precisa dizer isso para ninguém. A nossa vida pessoal, a nossa vida familiar cabe somente a nós. Mas a crônica, ela vem para a gente refletir. E só você sabe como é o seu convívio com a pessoa que tem a função de mãe, que é a sua mãe na sua vida, né? Então, assim, que a gente possa refletir a ponto de, se for preciso melhorar, melhorar. E se for nessa reflexão você perceber que você faz um papel importante, aquele papel de não achar que a sua genitora ou a pessoa que faz o papel de sua mãe é sua empregada, né? Como muitos filhos agem assim, né? Então, eu trouxe esse texto para vocês, desse autor, para vocês terem essa reflexão. E também tem a questão da interpretação, que depois que vocês terminarem de assistir a aula, no vídeo, vocês vão receber em forma de PDF. E aí tem, eu acho que são 8 questões que faz, né, você compreender. Que você só compreende se você interpreta. Quando você interpreta, você compreende. Então ele diz assim, em primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. O narrador, né, que é uma figura, faz uma crítica à senhora, faz uma queixa ou faz uma confissão, né? No caso aí, você vai perceber quem é o narrador, se o narrador é personagem, se o narrador é observador, né? Aí, no segmento, a notícia de sua perda veio aos poucos. A expressão grifada, né? Poderia ser substituído por as palavras, né? Quando você faz essa substituição, você mostrou que você realmente compreendeu o texto. A questão 3 diz assim: o narrador expõe os fatos que fizeram com que a ausência da senhora não fosse sentida. Num determinado espaço de tempo, identifique. De novo, você vai chegar e vai procurar lá no texto onde foi que você sentiu isso. Né? Ele pede muito para você atenuar, prestar atenção na postura do narrador, para você entender quem é o narrador dessa história, né? Aí na quarta questão, no fragmento com os dias, a senhora, o leite a primeira vez coalhou. O termo a senhora aí desempenha uma função. Aí você vai dizer se é um sujeito, se é um aposto, um vocativo. Aí vai falar das funções, né? Aí do sujeito, né? A postura, quem era o sujeito, né? Como era a atuação da mãe, né? E a quinta, na oração, ninguém os guardou debaixo da escada. O pronome faz referência, né? Para retomar a quem, né? Que essa é a função do pronome. Na passagem, para não dar parte de fraco, senhora, eu fui beber com os amigos. O que está sublinhado, você vai dizer qual é o que exprime, né? O que é que você sente, a expressão que o narrador está expondo, né? A sétima, no período, as suas violetas na janela, não lhe poupei água e elas murcham.
A conjunção, né? Você vai falar aí do valor da conjunção dentro do texto, se é aditivo, alternativo, adversativo. E a questão 8, na parte, nenhum de nós sabe sem a senhora conversar com os outros, as bocas raivosas e mastigando. Os 2 pontos, então aí você vai ver, né, dentro de um texto qual é a função da pontuação, né? Que é muito importante. A pontuação de um texto é muito importante para que eu possa compreendê-lo, para que eu possa entendê-lo, né? A falta, né, da pontuação, que vem a questão da coerência, né, faz, às vezes, atrapalha, né, a nossa compreensão. E por último, a questão 9 diz assim, o narrador encerra o texto com, né, você vai de novo aí ver a postura do narrador. Então hoje, né, no nosso eixo de leitura, compreensão e interpretação, eu trouxe de forma bem light, né, bem só para a gente refletir mesmo e sair um pouco da rotina do que a gente vinha trabalhando sobre a questão, né, de Constituição, de lei. Então, eu espero que vocês tenham gostado, entendido e compreendido, né, e que após eu terminar aqui a aula, o vídeo, vocês vão receber o PDF, né, para resolução da atividade. Então, um abraço e até a próxima aula.